Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Estude Idiomas. Esta é a primeira aula de um curso de 50 lições chamado Clube de Francês. Se você quiser aproveitar bem o conteúdo, eu aconselho que você deixe o seu celular no silencioso e deixe de acessar o Facebook, o WhatsApp, para prestar atenção na aula de hoje, em que você aprenderá como se apresentar em francês. Je me présente. Isso que nós vamos aprender, tá? Vocês vão ter um exercício no final da aula. No final da aula eu vou passar um exercício para vocês, né? A gente vai aprender a se apresentar em francês. Vamos lá. Alors, bonjour, je m'appelle Igor, j'ai 29 ans et je suis professeur de langue. Je suis brésilien de Natal et j'aime bien ma ville. Je suis marié et j'ai un fils. J'aime étudier et aller au cinéma. Je ne sais plus ce que je veux dire et je dis au revoir. Então aqui nós temos várias partes da apresentação, né, em um texto completo, e nós vamos estudar cada uma dessas partes agora, tá bom? Então vamos começar, né, claro, com a saudação. Então na saudação do meu texto eu disse o bonjour, né, e vocês, né, agora vão me dizer também bonjour, mas se estiver em outro período do dia, quando você chega, você vai dizer bonjour. Então, repita comigo, tá bom? Vamos repetir juntos. Bonjour. Eu acredito que todos já conheçam, né, esse termo, bonjour. Salut. Ça va? Bonsoir. Então, nós temos aqui essa expressão ça va, né? Ela é uma pergunta, mas ela é também uma resposta, né? Então, ça va, como vai? Ça va? E eu posso responder ça va, né? Então, minha resposta vai ser ça va? Ça va. E aí, eu que sou uma pessoa muito educada, vou devolver essa pergunta ao meu interlocutor. E aí eu pergunto novamente, ça va? E a pessoa, né, vai me responder que está tudo bem e vai responder ça va. E aí nós temos o nosso primeiro diálogo em língua francesa, com uma única expressão, com a expressão ça va. Ok? Alors, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Voilà. Não é um diálogo muito interessante por agora, né, mas é o que nós podemos fazer com uma única saudação. Então, ao contrário do bonjour, né, que é durante o dia e a tarde, né, a gente usa bonsoir quando está à noite. Então, vamos repetir comigo. Bonsoir. Bonsoir. Muito bem. Então, quando a gente chega, nós temos essas 4 saudações. Bonjour, salut, ça va? Bonsoir. E quando a gente vai embora, a gente diz bonne journée, bonne soirée. Então, em vez do bonjour, a gente diz bonne journée. Em vez do bonsoir, bonne soirée. E quando a gente vai dormir, né, quando a gente está indo já para a cama, a gente diz bonne nuit. Bonne nuit. E para se despedir, né, sem dar nenhuma referência ao tempo, se é de manhã, de tarde ou de noite, a gente diz au revoir ou à bientôt. Bom, a diferença entre eles é que o au revoir ele é formal, né, e ele é um tempo indeterminado, né, até a próxima vista. Au revoir. E o à bientôt, não. Além de ser informal, ele é também eu sei que eu vou ver a pessoa logo, né? Então seria um até logo, esse à bientôt. Certo? Ça va? Muito bem, estou vendo todo mundo aí, né, no super diálogo. Ça va? Très bien. Então, essas são as saudações, tá bom? Que a gente pode utilizar já para nossa apresentação, ok? Então vamos lá. Je m'appelle, segunda expressão. Então depois da saudação você vai dizer o seu nome. Então eu digo je m'appelle Igor Barca. Ou simplesmente je suis Igor. Ok? Eu posso dizer também
Je m'appelle Igor. Eu não preciso dizer sempre o meu sobrenome, né? E uma observação interessante é que em francês, né, o sobrenome ele vai ser chamado de nom. E o seu primeiro nome vai ser o seu prénom, ok? Então, você pode utilizar só o seu prénom, no caso, je m'appelle Igor, ou pode utilizar o prénom e o nom. Seria no caso de uma formalidade, né, no emprego, tudo. Então, je m'appelle Igor Barca, ok? E você pode também utilizar simplesmente je suis, eu sou. Je suis Igor Barca. Parfait? D'accord? Olha, já tem gente até incrementando o diálogo, né? Um bonjour, ça va? Très bien, très bien. A idade, eu posso dizer je, blá blá blá, on. Então eu digo, por exemplo, a minha idade, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Ok? Aqui tem um pequeno erro de grafia, né? Desculpem, tá, gente? É vão. Ans. E aqui embaixo também, né? 22 ans. Então corrijam, por favor, tá? 20 e vão. Alors, j'ai 29 ans. É interessante aqui que na pronúncia o F ele vira um V. Né? Ele tem o som de V. Então não digo j'ai 29 ans, mas sim j'ai 29 ans. Certo? Então tem algumas peculiaridades do francês, né, em relação à pronúncia que a gente vai estudar ainda. E aqui, j'ai 22 ans. Também, né, eu tenho um X, mas quando ele se une a uma vogal, né, nós temos aqui duas uniões de vogais, com as vogais, né, com a vogal A, que a gente chama em francês de liaison. Certo? Então essa liaison, no caso do F mais uma vogal, ela vai ter um som de V. J'ai 29 ans. E no caso do X, com a vogal, nós temos um som de Z. J'ai 22 ans. Ok? E me desculpem aqui a questão da grafia, tá bom? Corrijam nos seus slides. Voilà. E les numéros. Então, para saber a idade, para saber outros números, né, nós precisamos conhecer como dizer os números em francês. Então, eu vou apresentar muitos deles, né, até o 99 hoje, mas não significa que vocês devem aprender até o 99, tá bom? Hoje. Hoje eu ficaria muito satisfeito se vocês aprendessem os números de 0 a 10, né? Então de 0 a 20. Mas eu vou apresentar todos para vocês poderem também até se apresentar, né? Dizer a sua idade adequadamente, tá bom? Então, vamos lá. Repitam comigo, tá bom? Eu não estou ouvindo vocês. Espero que vocês estejam repetindo corretamente, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Dúvida? Espero que não, né? Tá facinho, facinho. De 11 à 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Então, mais uma vez, de 11 a 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Então, esses são os números de 0 a 20. Né? Percebam que nós temos vários números parecidos com o português. Né? Então, 11, 12, 13, 14, 15 parecem muito. 17, 18, 19 são bem parecidos, né? Mas nós temos que tomar cuidado com a pegadinha do César. Tá bom? A gente, quer dizer,
Muitas vezes a gente quer contar 14, 15, 16. Não pode fazer isso, tá bom? A gente diz 16. E depois 17, 18, 19 e vão. Aqui nós temos mais erros de grafia. 17 e 18. Ok? Aqui é um D. Em vez de ser 17, é um D, 17. E aqui é um T. Ok? 18. Très bien. Muito bem. De 21 a 30, né, nós continuamos nesse mesmo passo. Né? 21. Então percebam aqui que eu não tenho uma união. Eu não digo 21. Eu digo 21. Então eu tenho este elemento aqui que vai aparecer em todos eles, todos esses números, tá bom? Exceto o 80 e o 60. A gente vai ver depois. Quando chegar no 60, a gente começa a contar de uma forma diferente. Mas até os 50, a gente vai ter os 51. Tá bom? Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí eu continuo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 60, 61. E aí eu chego no 70. Aí começam as complicações da língua francesa, né? Porque o francês, ele utilizava um sistema que ia até o 60 apenas, né? Não é um sistema como o nosso, né? Que o número seria um sistema de centenas, tá? Então, por isso, né, a gente tem essa brincadeira com o 60 e com o 4 também. Então, 70 seria o 60 e 10, né? Aquele nosso sonho de infância realizado, né? 67, 68, 69, 70. Agora você pode realizá-lo no francês, né? Contar 60 e 10. Sempre quis fazer isso. E o sonho continua. 60 e 11, 71, 72, 73, 74, 75, certo? E a gente chega no 80. 80, 80. E o 90, 90, certo? A gente tem muita gente fica encucada, né? Querendo fazer cálculos matemáticos. 70, 60 mais 10. 80, 4 vezes 20. 90, 4 vezes 20 mais 10, né? E eu não recomendo isso, tá bom? Aprenda simplesmente como é o número, né? Então 70, 70. 80, 80. E 90, 90, tá bom? Assim você vai evitar, né, esse pensamento na hora de estar contando. Imagine você contando e fazendo cálculo matemático, né? Que ano você nasceu? 1987. 1900, 4 vezes 20 mais 7. Então, por favor, não façam isso, tá bom? Simplesmente memorizem. 70, 70, 80, 80 e 90, 90, certo? Outra coisa importante a dizer é que esses números são usados na França, né? Na Suíça, na Bélgica. Eles usam outros números. Eles não dizem 70, mas sim 70. Não dizem 80, mas 80. E também não 90, mas 90. Tá bom? Muito bem. Très bien. Parfait, gente. Muito bem, espero que tenham realmente aprendido alguma coisa, né, com esses números. Eu sei que são muitos números, mas hoje foi apenas um panorama, né, de como os números se comportam, tá bem? Nós vamos voltar aos números várias vezes, certo? Então não se preocupem, este foi apenas o primeiro contato, né, para que todos possam falar as suas idades, né? Não sei se tem alguém aqui com 99 anos, né, me assistindo, mas voilà. Se tiver, je 99 ans. D'accord? Muito bem. Agora para falar a profissão. Como é que nós podemos falar a nossa profissão? Je suis professeur, por exemplo, né? Está bem óbvio. Je suis professeur.
E aí, para o feminino, vou acrescentar a letra E no feminino. Je suis étudiant. Da mesma forma, vou acrescentar a letra E. Je suis étudiante para fazer o feminino. Bom, então o feminino de étudiant vai ser étudiante. D'accord? Étudiante. Voilà, deixa eu me aumentar aqui. Étudiante. Bom, então os meninos que estão acompanhando vão falar je suis étudiant e as meninas je suis étudiante. Os meninos je suis avocat e as meninas je suis avocate. Esse termo também, avocat, é um termo bem polêmico, né? Porque algumas profissões não vão para o feminino, né? Teoricamente, professeur e avocat são duas profissões que não vão para o feminino, mas hoje, com os movimentos feministas, nós temos essas alterações, né? Então, hoje é possível dizer professeur com a letra E e avocate também com a letra E, tá bom? No caso do chanteur, vai ser um pouco diferente, eu não vou acrescentar a letra E como professeur, né? Eu vou dizer chanteuse, d'accord? Chanteuse, feminino. Então, a gente vai estudar também, né, como fazer essas transformações para o feminino, tá bom? Vamos lá. Para falar minha nacionalidade, je suis brésilien e as meninas vão dizer je suis brésilienne. Da mesma forma, je suis italien, je suis italienne. Vou repetir esse N e acrescentar a letra E, que é a marca do feminino. Je suis américain, eu vou dizer américaine, com a letra E. Je suis japonais, je suis japonaise, também acrescentando E, que é a marca do feminino. E no caso de belge, né, belge já é finalizado com a letra E, eu não preciso mudar para fazer o feminino. Eu digo simplesmente je suis belge, né, um homem vai dizer je suis belge e uma mulher vai dizer também je suis belge. Ok? Então essas são algumas nacionalidades e algumas profissões, né? Chanteur, cantor, chanteuse, cantora, belge, belga, né? Eu acredito que o restante do vocabulário esteja bem claro, né? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Quelques professions. Então vamos aumentar esse nosso leque de profissões, né? Então eu digo, sem agora pensar mais no feminino, né? Se eu vou dar o feminino de cada profissão, a gente não sai daqui hoje, né? A gente vai precisar fazer uma aula exclusivamente sobre o feminino. Então vamos lá. Quelques professions. Agriculteur, astronaute, boulanger, cuisinier, danseur, dentiste, électricien, facteur. Bom, então, boulanger significa padeiro, danseur, dançarino, facteur, carteiro. Tá bom? Acredito que o restante, né? Agricultor, astronauta, cozinheiro, dentista e eletricista. Tá bom? Esteja bem claro, né? Então, essas são algumas profissões para a gente aumentar o nosso leque, né? E no caso, para se apresentar com elas, eu vou ter que dizer je suis mais a profissão. Então, je suis agriculteur, je suis astronaute, je suis boulanger, etc. No caso das nacionalidades, nós temos aqui uma outra lista. Turc, finlandais, canadien, portugais, marocain, australien, chinois. Mais uma vez, turc, finlandais, canadien, portugais, marocain, australien e chinois. Ok? Então, mais um pouquinho, né, de lista de vocabulário aí para vocês. Profissões e nacionalidades. Claro que nós voltaremos ao tópico, né? Hoje foi apenas para introduzir dar aquele panorama, né, geral da língua francesa. Estado civil. Vamos lá. Como é que eu digo? Eu sou casado, sou solteiro, sou viúvo, divorciado. Então, je suis marié.
Je suis célibataire, então marié aí casado, né? Je suis célibataire, solteiro. Je suis veuf, eu sou viúvo. No caso da viúva vai ser veuve. Je suis divorcé, eu sou divorciado. E para dizer divorciado é só acrescentar a letra E, né? Assim como marié também acrescenta a letra E, tá bom? Agora para dizer que tem um filho, como é que eu digo? Eu vou utilizar o mesmo verbo, a mesma estrutura da idade, né? Então, eu vou utilizar j'ai. J'ai un fils, né? No caso, eu tenho um filho, no masculino. No feminino, uma filha, j'ai une fille. Eu tenho 2 filhos, j'ai 2 fils. No caso, 2 filhos homens, tá bom? Então, quando eu digo em francês j'ai 2 fils, eu estou dizendo que eu tenho 2 filhos homens, tá bom? No caso, né, se eu quero dizer eu tenho um menino e uma menina, eu tenho que usar a palavra enfant. Então, eu vou dizer j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, ou j'ai 99 enfants. D'accord? Voilà. Très bien. Então, vamos continuar, né, com a nossa lista. Então, j'aime étudier. Então, estou dizendo o que eu gosto de fazer. J'aime étudier. Eu gosto de estudar. J'aime aller à la plage. Eu gosto de ir para a praia. J'aime aller au cinéma. Eu gosto de ir ao cinema. J'aime jouer au foot. Eu gosto de jogar futebol. Certo? Então, aqui nós temos o verbo j'aime com um verbo, né, em seguida. J'aime étudier, j'aime aller, j'aime jouer. No caso de um substantivo, eu preciso utilizar o artigo. Então, eu vou dizer j'aime le chocolat. Eu gosto de chocolate. J'aime la vie. Eu amo a vida. J'aime les haricots. Eu gosto de feijão. E j'aime l'amour. Eu amo o amor. Tá bom? Então, no caso de eu querer utilizar um substantivo, eu preciso da presença do artigo definido. Le, la, les et l'apostrophe. D'accord? Voilà. Très bien. Então, chegamos ao final da nossa apresentação, né? Com o texto, mais uma vez, aqui do Je me présente. Então, bonjour, je m'appelle Igor, j'ai 29 ans et je suis professeur de langue. Je suis brésilien de Natal et j'aime bien ma ville. Je suis marié et j'ai un fils. J'aime étudier et aller au cinéma. Je ne sais plus ce que je veux dire et je dis au revoir. Então, nós temos aqui essa última frase, né, que eu acrescentei para finalizar a minha apresentação, que a gente não estudou, né, como dizer, mas significa eu não sei mais o que dizer e digo au revoir. Bom? Então, é isso, né? Nossa próxima aula será a segunda aula do nosso clube de francês e nós estudaremos como perguntar informações pessoais. Então, hoje nós vimos como podemos nos apresentar, né? Com esse pequeno texto, nós exploramos cada trechinho desse texto. Nós vimos como dizer o nosso nome, como dizer a nossa idade, a nossa profissão, a nossa nacionalidade, do que a gente gosta, o nosso estado civil, se temos filhos ou não, certo? Então, foi bastante coisa, né? Mais uma vez, vamos listar o que a gente aprendeu hoje, né? Então, aprendemos a dizer o quê? Aprendemos a dizer o nosso nome, a nossa idade, a nossa profissão, aprendemos a falar dos nossos gostos pessoais, aprendemos também a falar do nosso estado civil e dos nossos filhos, né? Então, foi basicamente isso a nossa aula.
aprendemos a nos apresentar, a dar algumas informações, e próxima aula nós aprenderemos a como perguntar cada informação dessa, né? É muito bom a gente saber se apresentar, a gente saber falar para o outro, mas é bom também e fundamental a gente saber tirar a informação do outro. E então, gostou da lição? Se você quer mais lições como essa, eu aconselho que você conheça a nossa página do Clube de Francês e faça sua inscrição agora, que eu vou adorar ser o seu professor novamente.